Olá, tudo bem com você? Começando mais uma edição do programa Alesp Conecta, trazendo os principais assuntos, sempre com especialistas e convidados muito especiais em meio a essa pandemia por coronavírus. Cada um na sua casa, mas sempre trazendo assuntos importantes para você que acompanha a programação da Rede Alesp. Hoje nós vamos falar da importância do saneamento básico também na prevenção do coronavírus. O nosso convidado é o doutor Marco Palermo. Ele é coordenador da Comissão Municipal de Segurança Hídrica e é engenheiro civil e também doutor em gestão em recursos hídricos. Doutor Marco Antônio Palermo, seja muito bem-vindo e obrigado pela presença nessa entrevista virtual. Obrigado, Daniel. Um prazer estar aqui com vocês e podermos dialogar um pouco sobre essa importante questão num momento aí tão difícil, né, para toda a sociedade. Certamente. Não esperávamos passar por isso, uma situação muito delicada, a pandemia por coronavírus, enfim, milhões de infectados. O Brasil já superou a marca de 200 mil contágios, também mais de uma dezena de milhar de mortos. É uma situação muito complicada. E aí, doutor, claro, em uma situação como essa, a gente começa a avaliar quais são os problemas que nós temos, inclusive pensando no enfrentamento a essa pandemia. E aí eu pergunto para o senhor, o quanto as deficiências em cima do saneamento básico e também a falta de infraestrutura tem impactado na disseminação do novo coronavírus? Bem, Daniel, é uma situação completamente nova que ninguém na face da Terra estaria imaginando que pudesse acontecer, como você bem mencionou, e também os especialistas não têm muitas referências, tanto do ponto de vista da sua origem, como do ponto de vista das terapias, né? Isso nós temos observado continuamente. Agora, uma coisa é certa, esse é um vírus cujo contágio é muito forte e, ao que parece, segundo pesquisas mais recentes, a veiculação desse vírus via hídrica ou através de material fecal, dejetos, esse tipo de coisa, está constatada. Então, o fato de não haver infraestrutura de saneamento propicia, da mesma forma que, neste caso, do SARS-CoV-2, que é o coronavírus, conhecido por coronavírus, mas também muitas outras moléstias virais, tipo hepatites e outras que são, vamos dizer, muito mais propícias ao contágio em função da falta de saneamento. Então, importantíssimo termos o que chamamos de segurança hídrica, que é a garantia de água de boa qualidade e quantidade suficiente para que as populações possam dispor de todas as medidas acauteladoras necessárias para a prevenção de doenças, não só como o Covid, mas muitas outras de veiculação hídrica. É importante essa informação que o senhor nos traz. Eu acho que seria bom também a gente passar um diagnóstico, um raio-x para o nosso público de qual é a situação do saneamento básico aqui no Brasil, porque muito se fala e muito se prega a mudança de hábitos por parte da população. Mas a estrutura física, as gestões públicas se preocuparam em oferecer e ofertar isso à população. Eu gostaria que o senhor comentasse e dissesse qual é a situação atual do saneamento básico no Brasil, sabendo que esse nunca foi um tema e um assunto muito debatido entre as gestões públicas, porque falam que saneamento básico ou investir dinheiro naquilo que está debaixo da terra, isso lá atrás não daria muitos votos, né? Isso é uma espécie de um mantra que acabou sendo criado na gestão pública. Mas eu gostaria que o senhor comentasse em relação a isso. Muito bem, Daniel. A situação do saneamento no Brasil, ela é bastante heterogênea. No contexto do país,
Nós temos cerca de 40 milhões de pessoas ainda sem acesso à água de boa qualidade, água potável, tratada e de boa qualidade. E cerca de 100 milhões de pessoas que não têm ainda coleta de esgoto. Isso é muito, muito grave. E tanto é que você observa que, mais recentemente, as políticas públicas têm convergido no sentido de fomentar investimentos e práticas de avanços no saneamento. Nós temos novo projeto de marco regulatório, nós temos as autoridades da economia do país muito engajadas nesse setor e digamos, no incentivo às intervenções em saneamento como principal eixo da infraestrutura. E isso é muito necessário mesmo, porque nós tivemos, se nós observamos a história, vamos dizer, dos últimos 50 anos no Brasil, nos anos 60, a mortalidade infantil na cidade de São Paulo, por exemplo, que hoje é uma cidade quase universalizada em termos de abastecimento de água, era altíssima. E isso motivou uma série de intervenções que permitiram o avanço da política de saneamento e da infraestrutura de saneamento no Brasil inteiro, o chamado PLANASA, Plano Nacional de Saneamento, a criação das empresas de economia mista, predominantemente estatais, com capital dos governos estaduais. Isso modificou completamente o patamar de baixa qualidade que nós vivíamos nos anos 60. Então, nós tivemos muito investimento e um grande reconhecimento dessa necessidade entre os anos 60, 70 e início de 80. Tanto é que toda a base da infraestrutura existente hoje foi basicamente desenvolvida naquele período. Basta lembrar, por exemplo, eu falo muito de São Paulo, porque, lógico, eu trabalho aqui, sou daqui, e a situação, eu lembro muito bem, quando criança, que em São Miguel Paulista, eu cheguei aí lá algumas vezes, e em toda a periferia da cidade, existia um quadro sanitário, vamos dizer, dramático, porque praticamente... E qual era a causa disso? Por que existia tanta doença, tanta mortalidade infantil? Porque não havia rede de abastecimento público. Então, todas as casas, e eram lotes, a maior parte lotes de 5 metros de frente por 10 ou 15 de fundo, eles tinham uma fossa séptica e um poço raso. Se cada casa se abria um poço raso e ao mesmo tempo tinha uma fossa séptica, a contaminação era fatal, era absolutamente inevitável, a contaminação por material orgânico, fecal. Então, isso causava, vamos dizer, todas aquelas doenças que atingiam principalmente as crianças e a mortalidade infantil era altíssima. Então, ao mesmo tempo, aqui na região metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista, nós tínhamos 5 empresas que cuidavam de saneamento. Então, isso criava também uma dispersão de recursos, investimentos que não era adequada. Com a instituição em 73, a extinção dessas 5 empresas e a fundação da Sabesp em 73, tudo isso se organizou muito bem e nós passamos a investir maciçamente, principalmente nas fontes de abastecimento público e nas redes e nas adutoras e nos reservatórios. Isso reverteu completamente o quadro do abastecimento público e a redução, em consequência, a redução da mortalidade infantil em São Paulo. Bom, isso vamos dizer, de uma maneira geral, foi aplicado em quase todos os estados do Brasil. Bem, isso se deu ao longo desses anos. Nos últimos 20, 25 anos, nós tivemos vamos dizer, ficamos num novo patamar, ou seja, a população continua crescendo, as necessidades continuam crescendo, mas não tivemos um outro programa de investimento compatível com as necessidades. E o ponto que hoje se coloca, até na região metropolitana de São Paulo, não é tanto o abastecimento público, porque o abastecimento público ele chega até de uma certa
maneira razoável ou não, até nos núcleos irregulares, nas favelas e tudo mais. Mas a coleta dos esgotos, mesmo na região metropolitana de São Paulo, ainda não é adequada, e muito menos o tratamento. Só para você ter uma ideia, Daniel, quer dizer, a cidade de São Paulo, que tem o melhor serviço, com certeza, a melhor prestação de serviços de saneamento do país, que é a nossa empresa prestadora de serviços da cidade de São Paulo, e também de outros municípios, a Sabesp, uma empresa exemplar, do ponto de vista de qualidade, de padrão e de técnicas, mas mesmo assim, na cidade de São Paulo, por exemplo, nós temos quase universalizado o abastecimento, chega a 95% de universalização, ou seja, nós estamos até um pouquinho além da meta estabelecida no nosso contrato. Entretanto, em termos de coleta de esgoto, nós temos 85% aproximadamente do esgoto coletado, mas desse 85%, cerca de 70% do coletado é tratado. Então, ou seja, ainda nós temos um grande avanço necessário para a coleta e tratamento do esgoto, mesmo numa cidade como São Paulo, que tem o melhor serviço de saneamento do país, e nós somos servidos pela quarta ou quinta maior empresa, maior companhia de saneamento do mundo, com um padrão de qualidade altíssimo. Então, todas essas questões, imagine isso replicado para o Brasil. Quer dizer, o Brasil é um país muito distinto, e outros estados e outras cidades, principalmente no Nordeste e no Norte, a situação ainda, eu acho que hoje ainda é pior do que era em São Paulo nos anos 60. Certamente importante análise e também essa recapitulação histórica feita pelo Dr. Marco Antônio Palermo. Doutor, claro que São Paulo é um estado, é uma cidade e um estado mais desenvolvido. Agora, o senhor bem lembrou que a situação, por exemplo, do Nordeste é muito diferente. Mas eu queria trazer um aspecto que, quando o coronavírus chegou no Brasil, os primeiros casos foram identificados em passageiros, em turistas ou pessoas que tinham visitado o exterior, alguns países da Europa e também alguns países asiáticos, em especial a China. Essas pessoas trouxeram o vírus aqui para o Brasil e, em um primeiro momento, essas pessoas acabaram transmitindo para os seus familiares. Então, ficou segmentado nesse grupo. E não eram pessoas das classes mais simples. Eram executivos de empresas ou mesmo pessoas que estavam fazendo turismo nesses países. Só que com o passar do tempo, o vírus foi se disseminando e hoje em dia ele já chegou às camadas mais pobres da população, inclusive nas periferias. E o senhor bem mencionou há pouco a realidade diferente das comunidades, que aqui em São Paulo existe um alto índice de fornecimento de água, mas um índice ainda insatisfatório na coleta de esgoto. O quanto essa relação de problema na coletagem de esgoto, problema também no abastecimento de água para essas comunidades mais simples em algumas localidades do Brasil, pode fazer com que os números da Covid-19 subam muito nesses locais. Bem, Daniel, o que eu acho é o seguinte: a principal questão que os especialistas da saúde, e na nossa Comissão Municipal de Segurança Hídrica, nós contamos com a valiosa contribuição dos especialistas valiosos e corajosos e heróicos especialistas da saúde de São Paulo, da cidade de São Paulo. Nós temos, para você ter uma ideia, só trabalhando nos núcleos irregulares e favelas, cerca de 10 mil agentes de saúde, preocupados exatamente com isso, porque esses núcleos, era inevitável que chegasse a contaminação a eles, porque o contato entre as pessoas, face às características de propagação de qualquer vírus, seria inevitável. E a preocupação era exatamente essa, porque as aglomerações são muito mais importantes, as pessoas estão muito mais próximas, as condições sanitárias, apesar de existir existir abastecimento em muitos locais, entretanto, ele não ele pode sofrer alguma intermitência,
Mas a questão do esgoto, e principalmente esse último dado da presença em material fecal do vírus e a sua permanência, mais do que a presença, a sua permanência, torna a exposição, o fato digamos, de não haver coleta de esgoto, principalmente nos núcleos irregulares, não há coleta. Então, ele fica exposto à superfície, muitas vezes. Então, quem já visitou favela sabe muito bem disso, que o esgoto corre nas valas. Então, essa exposição torna a população muito exposta a uma propagação muito importante. Então, nós precisamos realmente contar com serviços que possam, o mais que possível, garantir segurança para essas populações. Então, aí, por isso que os agentes de saúde tratam muito da questão, e nós, em parceria com a nossa prestadora de serviço Sabesp, com os outros agentes, nós estamos muito preocupados com a higiene em primeiro lugar. Ou seja, há necessidade de fortalecer os meios para que essa população se higienize adequadamente, com os procedimentos de sempre lavar a mão e ter hipoclorito de sódio na sua à disposição, ter, enfim, procedimentos de saúde pública e de higiene muito atentos, porque o risco de exposição deles é muito maior, não só pela aglomeração, mas também pela presença de esgoto a céu aberto, muitas vezes. Então, esta situação que eu acho a mais preocupante. Então, essas são as orientações para que aquela pessoa que mora em uma comunidade, aquela pessoa que vive em uma área que não possui a coleta de esgoto, deve ter. Então, redobrar a atenção com a higiene, lavar sempre as mãos. Existe algum cuidado especial para o cozimento dos alimentos? Que diagnóstico os senhores fazem lá na Comissão Municipal de Segurança Hídrica em relação aos cuidados que a população que vive nessas áreas deve ter? Bom, em primeiro lugar, é estar atento e com relação, nós precisamos estar muito atentos, e aí eu digo o prestador de serviços e a nossa comissão, com eventuais intermitências no abastecimento, porque pode acontecer nessas regiões, por estarem muito distantes ou por não terem ainda uma rede pública de abastecimento muito bem consolidada, que haja alguma intermitência ou uma eventual falta d'água. Então, isso nós não podemos, nós temos que garantir que essa água de boa qualidade chegue a eles. Então, nós temos uma primeira preocupação de interagir com os agentes de saúde, com a comunidade, com a sociedade civil, para que todos, o prestador de serviços principalmente, esteja muito bem informado de qualquer intermitência que ocorra, porque a falta de água, no caso desses, é crucial de ser imediatamente, é importantíssimo que, se acontecer isso, ela seja imediatamente sanada. Além disso, aonde a água não chega, existem ainda alguns lugares onde a água não chega adequadamente, a instalação de chafarizes, pias e lavatórios e outros procedimentos tem que ser adequado. Eu gostaria também de mencionar que nessa comissão, recentemente, nós agregamos a participação de membros do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública, porque eles têm um programa muito interessante também, chamado Conexão Água, e que eles chamam, inclusive, uma iniciativa muito louvável, porque é um Ministério Público proativo, que ele não está preocupado em processar, está preocupado em integrar as ações com os diversos outros agentes que participam, né? Então, aqui nós temos temos que ter uma conexão, uma integração muito, muito forte entre os agentes de saúde, esses que estão no campo, eles que dispõem dos contatos e do acesso à comunidade direto, com a nossa prestadora de serviços e com vamos dizer, trazendo a eles a informação e as medidas necessárias para que se protejam o mais que possível, e aí vale desde o uso dos equipamentos de proteção, as máscaras, a higiene redobrada e principalmente no contato diário, tá certo? Quer dizer, com
não só lavagem de mãos, mas o banho frequente, tudo isso bastante adequado, e nas suas atividades do dia a dia, conhecer os riscos que eles correm. Então, por exemplo, se há uma vala de esgoto aberta, isso pode ser solucionado também em algumas circunstâncias. Então, se afastar o mais possível disso, quer dizer, procurar meios digamos, de não evitar que crianças se aproximem, tá? Ou pessoas se aproximem, ou tenham algum contato, principalmente contato direto. Isso é inadmissível, né? Não podemos, em hipótese alguma, admitir que haja contato direto e proximidade com a água servida. E aí vale não só o esgoto é entendido como água servida, e pode ser água de lavagem, de lavatório, pode ser a água de sanitário e tudo mais. Então, todas essas questões passam por um processo educativo, cultural, que precisa ser muito bem conduzido. E eu acho que os agentes de saúde têm, desse ponto de vista, um papel muito grande. Eu vejo pela primeira vez, nos últimos anos, a integração muito forte, e não só dos agentes de saúde, como da prestadora de serviços. Só nos últimos, desde que foi editado o decreto da emergência, o governo do estado, e através da Sabesp, já distribuiu mais de 4.500 caixas d'água, aonde existe risco de intermitência de abastecimento, ou seja, essa é uma prática muito boa, porque se existe alguma evidência de intermitência, a reservação, a caixa d'água permite a reservação, e aí se reduz essa falta de água. Falta de água não pode haver, porque é o elemento fundamental para a lavagem e para a higiene, tá certo? Quer dizer, então essas providências combinadas da prefeitura, através dos agentes sociais, agentes comunitários de saúde, a prestadora de serviços de água e esgoto, e os demais, os colegas que trabalham na gestão pública como um todo, tá? Em infraestrutura, porque aí também nós temos que cuidar de todos os aspectos de infraestrutura hídrica e sanitária. São fundamentais para que essa população seja bem atendida, porque ela é aonde estiver a maior aglomeração, os maiores núcleos, é que os riscos de expansão da epidemia são muito maiores. Ele, como você bem mencionou, quer dizer, isso iniciou-se através de vamos dizer, numa camada da sociedade, e talvez esse fato deixou a ilusão de que talvez ficaria restrito a poucas, a não tantas pessoas assim, mas era inevitável que chegasse. E ao chegar em núcleos irregulares, onde há grande densidade populacional, a disseminação vamos dizer, exponencial, é bastante, a pressão sobre o serviço de saúde será muito grande. E é exatamente aonde existem também as maiores deficiências de atendimento à saúde. Apesar de nós termos quase 470 unidades básicas de saúde na cidade de São Paulo, nas áreas de periferia, essa situação, uma boa parte delas está nas áreas de periferia, mas mesmo assim a população residente é muito maior. Então, o que nós observamos? A camada social que foi atingida inicialmente, que é uma camada social de maior poder aquisitivo, ela tem condições de se tratar na rede privada, então os casos de letalidade são menores, a perspectiva de cura é maior. Ao chegar nessas comunidades, eles têm única e exclusivamente que contar com o serviço público de saúde. Eles não vão para as unidades privadas. Então, aí é que está o gargalo do atendimento para essa dimensão, porque em nenhum país do mundo a unidade básica de saúde, o SUS é um grande exemplo, é uma grande referência de gestão de saúde, mas em nenhum país do mundo o serviço público de saúde está dimensionado para uma pandemia. Então, essa é uma realidade que nós temos que enfrentar de maneira muito consciente de que ainda estamos longe, na minha opinião, de um equilíbrio dessa situação.
Verdade, doutor. Informações importantes trazidas pelo senhor nesse bate-papo, falando um pouco sobre a realidade do saneamento básico e o quanto o saneamento básico pode ajudar no combate à pandemia por coronavírus. Nós estamos chegando ao final do programa, mas eu acho importante escutar o senhor para falar para o nosso público o quanto essa situação, o quanto uma situação de guerra ou mesmo de pandemia pode trazer algum tipo de benefício. Pode parecer estranho falar em benefício diante de uma situação tão complicada, com tantos infectados e tantos mortos, mas talvez alguma lição, algum ensinamento a gente vai tirar. Eu acho que alguns. Talvez esse exemplo da entrevista seja um aspecto positivo, talvez as pessoas estejam aprendendo a trabalhar remotamente, utilizando as ferramentas, as tecnologias para evitar o deslocamento desnecessário, a economia de recursos, diminuir a emissão de gases de efeito estufa. Muitas pessoas faziam uma viagem de avião para fazer uma reunião de 1 hora. Hoje em dia, talvez a gente se questiona se é realmente necessário. E aí eu pergunto para o senhor, essa pandemia, que lição a gente vai tirar desta situação no que tange saneamento básico? É possível tirar alguma lição disso? Eu acho que sim, várias lições. A primeira delas é que como você disse, aquele velho jargão de que obra enterrada não dá voto, isso passou da administração pública. Eu não ouço mais nenhum, nunca mais ouvi. Isso era uma coisa que se ouvia falar muito há muitos anos atrás, mas existe uma consciência de todos os políticos e administradores públicos de que obra de infraestrutura de saneamento básico é fundamental. Então, nós vemos um avanço no país do ponto de vista potencial institucional e isso repercute muito no mercado. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, uma grande oportunidade de trazer investimento de todo o mundo para o Brasil através do saneamento. Porque se você é uma coisa curiosa, só um detalhe. Os bancos suíços, por exemplo, eles têm, acho que em caixa, coisa de US$ 1 trilhão disponível para investimento e rendendo juros negativos, ou seja, os grandes investidores estão pagando para terem recursos, digamos, parados em sistemas financeiros. E qual a perspectiva de investimento de saneamento num país como o Brasil? É um mercado imenso. Então, além de existir uma política pública que está em transformação, ou seja, essa é uma grande conscientização do poder público e da administração, existe uma conexão com a sociedade e com o mercado vamos dizer, o mercado produtor, e que esse investimento é um investimento que trará, mas não só recursos para si, mas principalmente melhoria de qualidade de vida e, com isso, desenvolvimento para todos. Então, essa é uma grande lição. Outra coisa por conta até dessa comunicação que nós estamos tendo, inclusive tendo a oportunidade de fazer essa entrevista hoje muito, muito bem, um diálogo que não difere em nada se eu estivesse no estúdio com você, tá certo? Eu acho que está, inclusive, muito, muito bem conectado e muito, muito adequado. Nós temos hoje meios de trabalhar que são muito apropriados a uma forma de controle social e transparência que nós não estávamos acostumados. Então, digamos, há 2 dias atrás, por exemplo, eu tive 2 reuniões, uma com um conjunto de pesquisadores em Paris para organizar uma conferência das megacidades agora em dezembro, onde deveriam estar presentes os prefeitos das maiores megacidades. Megacidades são aquelas cidades com mais de 10 milhões de habitantes, e com 50 pessoas, organizadíssimo. E na Comissão de Segurança Hídrica, antes da pandemia, nós tínhamos feito, eu acho que 8 reuniões. Até esta semana já estamos na 14ª, ou seja, nós trabalhamos mais e com mais efetividade pelos meios virtuais do que antes pelos meios físicos, porque fisicamente você isso aí, doutor. Né? É isso mesmo. Então, a produtividade aumentou. Com certeza.
Doutor, eu infelizmente tenho que encerrar, mas desde já eu já o convido para uma próxima edição do Alesp Conecta. Muito obrigado por sua participação. Eu conversei com o doutor Marco Antônio Palermo, engenheiro civil e doutor em gestão em recursos hídricos. Muito obrigado pela participação e até a próxima edição. Muito obrigado a você, é um prazer e espero revê-los novamente. Podemos aprofundar essa discussão. Ponto final nessa edição do Alesp Conecta. Até a próxima edição. Tchau, tchau.